Olá, eu sou Viviane Esteves, eu sou psicóloga, sou educadora sexual e hoje eu quero apresentar para você sobre os meus livros, ou esse kit que é o Precisamos Falar Sobre Isso. Esse aqui é o Manual do Adulto. Esse Manual do Adulto, ele passa uma série de informações e dados sobre a prevenção ao abuso sexual infantil. Então, no manual, você vai ter uma série de dados sobre o que é o abuso, formas de abuso, quem que é esse abusador, enfim, é uma série de informações que o adulto necessita conhecer e saber para ajudar a proteger uma criança do abuso sexual. Mas hoje, especificamente, eu quero falar com você sobre o livro infantil. É esse livro aqui. Esse livro, ele é feito para crianças de 4 a 10 anos de idade. Ele vai contar a história aqui sobre a Nina, o Pirilico e a sua família, os seus pais. E esse livro ele foi feito de uma forma muito especial para poder trabalhar com a criança sobre educação sexual, falando de uma forma adequada a linguagem da criança, a compreensão da criança, e também trabalhar sobre a prevenção ao abuso sexual, falando sobre habilidades de autoproteção que a criança deve adquirir. Então, ele é todo interativo, desde o início aqui, ó, a criança ela vai poder preencher falando de quem, para quem que pertence esse livro, quando que ela ganhou. Então, ele é todo, a criança vai participando da história. Aqui a gente tem são uma série de ilustrações, onde a criança também ela vai se identificar com os personagens, né? E com a história toda. Então é muito bacana. Aqui ele é trabalhado também sobre a questão da autoestima, autoconfiança da criança. Então é também muito trabalhado com relação a isso, a importância dessa autoestima, dessa autoconfiança para a prevenção ao abuso sexual. E o livro, ele é todo interativo, então tem essas partes que a criança ela vai preencher conforme o que ela vai compreendendo sobre a história, sobre as ferramentas de autoproteção que vão sendo ensinadas ao longo do livro. Então a criança vai podendo participar dessa história. Então aqui é onde a família, né, vai começar a contar e falar, ensinar sobre a habilidade de autoproteção que a criança deve adquirir. Então é ensinado aqui sobre todas as partes do corpo, inclusive com relação às partes íntimas, né? Como nomear, como ensinar a criança a falar sobre essas partes. Muitas vezes os pais têm muitas dúvidas, dificuldades de como abordar esse tema com a criança. Então esse livro vai ajudar você, ele é uma ferramenta fundamental para trabalhar esse tema com a criança de uma forma bem lúdica e de uma forma interativa também, aonde você aos poucos vai podendo conhecer o que a criança já sabe sobre aquele tema, né? A gente vai trabalhar aqui, ó, sobre bons toques, os toques que são permitidos, de que maneira que é permitido esses toques. A gente também vai abordar aqui sobre a questão das emoções, tá vendo? Ó? As diferentes emoções e como que essas emoções também, elas interferem na questão da prevenção ao abuso sexual. De que maneira que elas estão diretamente relacionadas. Isso também é trabalhado aí no livro, a importância desse material. Aqui também, ó, a gente continua com as formas interativas, né, que a criança vai interagindo. E aqui, falando sobre os toques que são abusivos, para ensinar a criança a distinguir e diferenciá-los também. Então, a gente também vai abordar aqui sobre segredos, né? Os segredos que podem ou não ser compartilhados. Muitas vezes esse abusador, ele se aproveita disso, do relacionamento, né, com a criança, para falar sobre uma questão de confiança, de que é um segredo somente entre ele e a criança. Então, a gente vai ensinar, ajudar a criança a aprender qual que é o segredo que ela pode ou não compartilhar. A gente precisa ensinar a criança a distinguir isso, porque ela não sabe, né? Então a gente precisa ajudá-la. Aqui também a gente vai falar com a criança sobre os locais de proteção, a gente vai falar sobre os direitos da criança, vai ensinar a criança de que o abuso, ele também é algo que é um crime e que deve ser responsabilizado por isso quem comete, que não é permitido. Então a gente precisa ensinar e educar a criança e esse material ele é fundamental para te ajudar nesse processo. E por fim, a gente acaba incentivando a criança a continuar compartilhando as informações e tudo que ela aprendeu neste material com outras crianças também, porque a gente sabe que para prevenção
e a proteção das crianças ao abuso sexual, somente através da informação, do conhecimento, é que a gente vai poder fazer isso. Então, adquira já o seu material. Se você tiver dúvidas, alguma pergunta, você pode deixar, colocar nos comentários ou também mandar por direct que a gente vai responder para você. Peça já o seu kit. Ele vem então esse livro infantil todo ilustrado, interativo para as crianças e junto vem esse manual do adulto. Peça já o seu.